Olá, eu sou Emília, Condessa das Três Estrelinhas. Fui criada pelo famoso Monteiro Lobato, mas quem realmente me deu vida foi a tia Anastácia. Pegou um pedaço da sua saia e me fez inteirinha, me recheou com macela e a partir desse dia surgiu eu, a maior, a melhor boneca do mundo, Emília, Condessa das Três Estrelinhas. Olá, gente, tudo bom com vocês? Sou eu mesmo, o Jeca Tatu. Ai, gente, acordei hoje com uma preguiça. Sou eu mesmo, gente. Eu represento os homens que trabalham na roça, sabe? Trabalham nas lavouras, pega no batente, eu sou trabalhador. Olá, eu sou o Rabicó, o porquinho de estimação da Narizinho. Um dia a tia Anastácia quis me levar pra panela, mas a Narizinho teve a grande e a brilhante ideia, junto com o Pedrinho, de fazer um casamento entre eu e a Emília. Aí eu me tornei Marquês, e é por isso que hoje eu sou o Marquês de Rabicó, casada com a boneca Emília. Quer dizer, ela não quis casar porque eu comi as alianças. Eu sou Rabicó. Quem nunca escutou uma história com um desses personagens aí, não é? Criação de Monteiro Lobato, a Emília, o Jeca e o Rabicó são alguns dos tantos que saíram das páginas dos livros do autor e marcaram gerações. Mas o que vocês querem saber do Saci? Eu quero saber o que é um saci, ô Jeca. O Saci é um pestinha de uma perna só, que anda sorto por aí armando um monte de reinação. Tiago, Kátia e Davi. São eles que dão vida ao Jeca Tatu, a Emília e ao Rabicó. Eles são atores profissionais e, assim como eles, muita gente já sonhou em ser um dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, viver as aventuras do Pedrinho ou comer os bolinhos da tia Anastácia. Poder interpretar a boneca, para mim, foi maravilhoso. Foi um resgate mesmo da minha infância, de brincadeiras, né? Essa coisa de ser espivitada, que a Emília é, né? Para mim é maravilhoso. E o mais incrível também, um detalhe importante, é que antigamente, quando a gente era criança, a gente só pensava, é só um personagem. Mas depois que você estuda a obra, você vai vendo que cada personagem tem um significado, tem um porquê. Daí a gente vê o quão inteligente, o tão à frente o Monteiro Lobato era, né? O adulto se enxerga ali, naquele momento. Fala, eu já fiz isso, eu já vivi isso. Isso ainda existe em mim. E eu acho que muito mais do que prender a criança é o resgate do adulto também. E isso é muito mágico. Quando eu era pequenininho, eu estava tranquilo no meu horário de descanso. Quando de repente eu zoiei bem, e veio vindo de lá. De lá! Ali! Ali, olha! Aonde? É só pra imaginar, gente. Eu tô contando a história que já foi. Ah, bom! E falando em história, a gente está aqui para contar do personagem principal desse programa. Era uma vez Monteiro Lobato. No dia 18 de abril de 1882, Monteiro Lobato nasceu na chácara do Visconde de Tremembé, na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Monteiro Lobato nasceu na chácara do Visconde, tá? Que é o atual Museu Monteiro Lobato, na cidade de Taubaté, né? No livro Na Trilha da Juventude, do professor Osni Cruz, tem várias documentações, inclusive carta da minha bisavó Purezinha. Já a Fazenda São José, localizada na antiga cidade de Buquira, hoje chamada de Monteiro Lobato, sobrevive ao tempo. A estrutura que vemos hoje é exatamente a mesma da época que o escritor viveu aqui. Ele relata nos livros deles, né, no livro dele, que ele passa parte da infância aqui porque ele compunha a segunda família do Visconde de Tremembé. E andando tanto na chácara de Taubaté quanto no sítio em Monteiro Lobato, vemos a simplicidade contada nas histórias do escritor. Essa cachoeira, por exemplo, pode ter inspirado Lobato a escrever O Reino das Águas Claras. Ele foi o neto, o primeiro neto e o único neto do Visconde de Tremembé. Então ele era assim, o príncipe, o herdeiro, né? E ele não tinha arrogância, não era um menino mimado. Pelas cartas, ele era
um menino super querido, todo mundo gostava dele, chegava da cidade, que sempre era em São Paulo ou na cidade de Taubaté, né? Ia para a fazenda, ia brincar com sabugo de milho, fazer os brinquedos com os filhos dos colonos, ia para a roça mesmo. É muito parecido com o Pedrinho. É interessante como a cada personagem você enxerga Lobato. Na fazenda ele se deparava com o pica-pau. Ele até relata isso em um dos livros dele, contando para o amigo Godofredo Rangel, que ele encara esse pica-pau diariamente quando ele constrói um lago na fazenda, né? Então ele apreciava a natureza e esse animal, né, nomeou a principal obra dele, né, que é o Pica-Pau Amarelo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, como uma forma de simplificar uma coisa tão mágica, né, que é a vida no interior, né, que é você ter à disposição esses animais que a gente não vê na cidade grande, né, mas que é um refúgio e representa um refúgio que nós temos aqui no interior. Monteiro Lobato era neto bastardo do Visconde de Tremembé. Sua mãe, Dona Olímpia, era filha de Anacleta, amante do Visconde. E Monteiro Lobato tinha uma relação com essa avó, Anacleta do Amor Divino, incrível. Mas de escrever cartinha, vovó, você está bem, vovó você não me escreveu quando ele estava em São Paulo, né? E assim, é uma dona benta, essa Anacleta do Amor Divino, é incrível. Você vê o amor dele, criança, pela avó dele, né? Isso é um negócio que pouca gente sabe, né? Que o Visconde não era casado com a avó. Em casa, Lobato era chamado pelos familiares de Juca, um homem extremamente tranquilo e trabalhador. Era Juca. Juca não dorme nunca. Juca acorda às 4 da manhã para datilografar e traduzir, né? Porque Juca pensa muito, todo o trabalho dele ele fazia de madrugada, né? Durante o dia ele ia para a rua e ia lá para a editora brasileira, editora nacional no centro de São Paulo, para ficar conversando com as pessoas, dialogando, escutando o público. Era assim que ele tinha as ideias, ele se relacionava muito. Ele era muito à frente do tempo dele, mas ninguém fala assim em família, né? Então era assim, Juca deixava os filhos fazer o que queriam, o que não era comum na época. A educação era muito mais rígida. Juca jamais deu uma palmadinha em nenhum filho. Era completamente assim, de deixar fazer o que quisesse, contanto que você explicasse. Por que está fazendo isso? Ou por que fez aquilo? Minha mãe conta, né, que cada vez que ela tinha uma pergunta para Juca, ele nunca respondia. Ele fazia outras perguntas, até ela chegar a uma conclusão. Com 18 anos, Monteiro Lobato começou a fazer faculdade de Direito no Largo de São Francisco, em São Paulo. Em 1904, ele se formou e 2 anos depois já era promotor público na sua cidade natal, Taubaté. Em 1907, Lobato é nomeado promotor na pacata cidade de Areias. E aqui é um prédio da Secretaria de Cultura, né? Hoje funciona como museu. É um prédio construído em 1838, que foi construído para abrigar a Câmara de Vereadores e foi fórum, né? E em 1907 tivemos a honra de receber o nosso personagem, que é o Monteiro Lobato. Ele trabalhou aqui no período de 1907 até 1911. Nós temos um acervo aqui de documentações, cerca de 6.800 documentos, né? Então são processos cíveis. Nessa sala da antiga Promotoria de Areias, são guardados os processos antigos da cidade. 280 deles foram assinados por Monteiro Lobato. Esse documento, por exemplo, foi uma multa aplicada na época por Lobato. Mas, além de processos, foi nessa cidade que ele escreveu importantes livros de sua obra. Temos cidades mortas, né? É quase o mesmo fato, né? Ele achava a cidade de Areias, na época, muito silenciosa, então nesse livro, Cidades Mortas, ele conta. A cidade de Areias era uma cidade onde prosperou, na época, com mais de 1.000 arrobas de café por ano, né? Notáveis os casarões nossos, a Igreja Matriz, né? A praça toda arquitetônica.
Então, devido ao fato de ele ter vindo para cá e não ter encontrado mais nada, ele se inspirou em cidades mortas, mas não foi só em Areias, né? Monteiro Lobato se inspirou na região toda. Foi nessa casa aqui atrás da gente que Monteiro Lobato viveu os 5 anos que ele passou aqui em Areias. Foi nesse local que ele também escreveu o livro Cartas de Amor. Foram cartas escritas para a Purezinha, que naquela época era sua namorada e depois acabou se tornando a sua esposa. Cláudio, muito especial estar nesse local aqui, muito histórico, né? Aqui é a chamada casa número 10, né, na época, né? Então foi aqui que Monteiro Lobato passou os 5 anos da vida dele como promotor público em Areias. Já tivemos fazendo uma reportagem na Secretaria de Cultura, onde foi o local onde ele trabalhou. E Monteiro Lobato, nas horas vagas, ele escreveu Cartas de Amor. É todo um parecer, né? A Terezinha morava em Taubaté, ele morava em Areias. E o meio de locomoção era muito difícil para Monteiro Lobato ir todos os dias para ver Purezinha. Então, nesses dias de folga, Monteiro Lobato escreveu Cartas de Amor. E era exatamente assim? A fachada naquela época era exatamente desse jeito que está hoje? Mesmíssimo, não mudou nada, né? Tanto que você nota, os casarões nossos são originais e são arquitetônicos da época, né? Então o nosso casarão, a casa número 5, como dizia Monteiro Lobato, está intacta. Ainda em Areias, Monteiro Lobato viveu com sua esposa Purezinha e 2 filhos, Marta e Edgar. Em 1911, seu avô Visconde de Tremembé morreu e ele herdou a fazenda São José em Buquira. Quando ele herda a fazenda Buquira, por escolha dele, né, com a morte do avô em 1911, ele vem para Buquira para ser fazendeiro. E, entretanto, esse é o momento que ele nasce como escritor, né? Foi aqui na Fazenda Buquira que ele tem o primeiro contato com a literatura que o tornou conhecido nacionalmente. A primeira delas foi em 1914, quando ele descreve o Jeca Tatu, num artigo da Folha de São Paulo, onde ele descreve o caipira, o homem que prejudicava as lavouras, o incendiário, de uma forma de protesto, né? E isso chamou a atenção da opinião pública nacional na época. Um artigo do jornal que depois virou uma publicação literária, mas desde então ele começou a ser requisitado para escrever outros artigos. Foi também em Buquira que Monteiro Lobato começou a sentir falta de livros brasileiros para ler para os seus filhos. Na época só tinha à disposição as fábulas, né? A literatura traduzida de outros países, né? O Brasil propriamente não tinha a sua literatura genuína, a sua literatura infantil com a personalidade nacional, né? Então Monteiro Lobato decide escrever para criança aqui, né? Uma prova disso, né, é a existência da tia Anastácia, uma mulher, né, que cuidava dos filhos dele na fazenda Buquira, aqui em Buquira, e que ele homenageou na sua obra, né? Ele costumava relatar na sua obra que ele não era criativo, ele escrevia o que ele vivia. Então, você imagina a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma vida no interior, com personagens do universo infantil, né? Então ele tinha tudo isso à disposição na Fazenda Buquira e ele transformou de forma lúdica para a obra dele, né? A tia Anastácia, ele foi o único personagem que ele manteve as características originais, como uma homenagem, e o resto foi da imaginação dele, mas conciliado com a vivência que ele tinha aqui na Fazenda Buquira. Então, para nós aqui da cidade é um orgulho ele ter utilizado isso para essa obra que é o expoente da literatura infantil em nível nacional e também já ultrapassou fronteiras por aí, né? Em 1917, Lobato vendeu a fazenda de Buquira e se mudou para São Paulo. Lá ele criou sua própria editora e mais tarde sua gráfica. Ele tinha um projeto de nação, né? O projeto de nação dele envolvia a possibilidade de editoração e publicação de livros, assim, que era uma coisa muito limitada no Brasil. Inclusive para crianças, para que as crianças se acostumassem a ler livros. O trabalho dele como um editor também é um trabalho muito importante na literatura brasileira. Talvez muito mais importante do que a importância que ele tem dentro da literatura brasileira como um todo, assim, né? Ele tem grande importância nessa visão sobre o que significa editorar, né, vender livros, né? Assim, eu acho que ele era um cara que estava muito... Ele era um visionário, assim, nessa questão da editoração, me parece, né?
Pena que não deu certo, ele ficou super endividado, né? Mas por conta da questão do país mesmo, né? De toda a conjuntura política e econômica do país, porque ele fez muito sucesso como editor. No dia 4 de julho de 1948, Monteiro Lobato morreu em casa, vítima de um derrame. Ele precisa ser cada vez mais lembrado, porque a cada obra, a cada gesto dele, a cada participação na vida pública, nós vemos que ele teve méritos, foi um grande patriota, morreu muito cedo, né? Porque com 66 anos, mas veja que aquela época mesmo, ele já era reverenciado. Os que narram como foi o sepultamento dele, dizem que nada se comparava até então em São Paulo ao enterro de Lobato. A sua urna funerária foi levada nos ombros das pessoas até o cemitério da Consolação e mais de 200 mil pessoas acompanharam. O comércio todo fechou e foi realmente um luto nacional, né? Então, ele já em vida havia conquistado a admiração, a estima, o respeito dos seus contemporâneos. Apesar de Monteiro Lobato ter ficado conhecido principalmente pelas suas obras infantis, a história dele com a literatura começou com os livros para adultos. O Lobato, ele começa a ser escritor para adultos quase como de uma maneira assim acidental, né? Ele já escrevia certas coisas para jornal da escola, publicava coisas aqui e lá nos jornais, assim. Era um homem interessado em literatura, lia literatura, mas ele não era um escritor, assim. Até que em 1912 ele escreve para o Estado de São Paulo, que hoje é o Estado de São Paulo, né? O jornal, uma carta reclamando da situação das queimadas aqui no Vale. E naquele momento ele vai escrever essa crônica que se chama Velha Praga. Na verdade não era para ser uma crônica, né? Era para ser uma carta para o jornal mostrando a situação da queimada aqui no Vale, na Mantiqueira, né? E ele vai fazer o seguinte, ele vai culpar pelas queimadas e pelo problema ambiental que essas queimadas geravam, o caipira, né? E é aí que vai começar a nascer essa personagem do caipira no Lobato. O jornal gosta tanto dessa carta que ele manda, né? Que publicam como uma crônica. Nasce então o personagem Jeca Tatu. Anos mais tarde, a história do Jeca é lançada no livro Urupês. Sucesso total dentro e fora do país. O livro chegou a ser traduzido para inglês e espanhol. Até 1925, foram 30 mil exemplares vendidos. E nesse livro, de maneira geral, ele vai construir uma figura do caipira, que ele chamava de caboclo, como eu disse para vocês, que vai se presentificar no Jeca Tatu, né? Esse caipira, no livro dele, como eu disse, era um cara avesso à civilização, que morava nesse casebre, era muito preguiçoso, não queria tampar aquela figura que o Mazzaropi tão bem apresenta depois nos filmes, né? Era essa figura que ele construía lá, só que de uma maneira assim pejorativa, né? De falar que aquilo era horrível. E ele vai passar assim a reconstruir essa história do Jeca Tatu ao longo da vida dele. A literatura do Lobato é muito uma reescrita desse Jeca. O personagem do Jeca foi tão marcante na vida de Lobato que anos depois a história foi adaptada. Ele vai dizer que o Jeca, na verdade, estava doente, que ele tinha vermes, né? Porque a Fontoura, ela fazia esses remédios, esses vermífugos. Então eles faziam propaganda desse vermífugo. E ele pega esse mesmo conto, que é o Urupês, e transforma esse conto, fazendo assim uma redenção do Jeca. E o Jeca era esse cara preguiçoso, mas aí chega um médico e diz que na verdade ele estava doente, aí ele toma o remédio lá da Fontoura e sara,
Daí todo mundo veste botininhas. Esse almanaque Fontoura vai para todo o país, influencia muito essa figura de quem seria esse caipira, né? E o Lobato, então, no final da vida, vai de novo reconstruir a história do Jeca nesse livro, que é o último livro dele, que é um livro que se chama Zé Brasil. Esse livro é escrito na década de 40, até que no Zé Brasil ele vai construir um novo Jeca Tatu, que é o Jeca que ele, na verdade, vivia num estado de exploração, né? Ele vivia num latifúndio, ele era explorado pelos donos de terra, né? E é um homem que precisava lutar pela reforma agrária, né? Para a gente ver esse caminho muito diverso, assim, desses pontos de vista sobre o Brasil e sobre o homem brasileiro que está na literatura do Lobato. Na literatura adulta de Lobato, outro destaque foi o livro Cidades Mortas, escrito por ele durante os anos em Areias. O livro fala sobre a decadência de cidades do Vale do Paraíba após o declínio cafeeiro da região. Em 29 houve o grande crash da Bolsa de Nova York, e o nosso café teve de ser queimado. Então, grandes fortunas desapareceram. Aquelas fazendas do Vale do Paraíba, que eram florescentes, elas deixaram de pertencer aos seus proprietários, né? E ele, nas Cidades Mortas, ele narra esse drama, mas com um sabor, com um talento, que ainda hoje a leitura de Cidades Mortas é muito interessante. E não só ficção, mas é um relato que pode ser considerado assim, um diagnóstico importante para uma fase da nossa economia. A literatura do Lobato é isso, assim, ela mostra, a literatura adulta dele, mostra todas as contradições de um tempo, né? E as problemáticas que a gente precisa enxergar no Brasil para entender, inclusive, o Brasil hoje. Eu acho que o Lobato, a gente entender, por exemplo, o racismo do Lobato, né? A gente entender, por exemplo, essa visão muito questionável que ele tem inicialmente sobre o Jeca, por ele ser mestiço, inclusive, uma visão que precisa ser estudada, compreendida hoje. Se a gente compreende isso na literatura do Lobato, a gente consegue enxergar melhor o país hoje. Já sua história com a literatura infantil começou com a tradução de importantes obras mundiais, como Alice no País das Maravilhas e Pinóquio. Mas foi em 1920 que seu primeiro livro infantil foi lançado, A Menina do Nariz Arrebitado. A obra conta a história de Narizinho, que é convidada pelo príncipe Escamado a um passeio no Reino das Águas Claras. Quando chegou a época de iniciar a leitura para seus filhos, tem uma carta dele para Godofredo Rangel, as crianças ainda muito pequenas, em que ele diz assim, vou dizer com as minhas palavras, Rangel, que judiação, minhas crianças têm que entender de nozes, de castanhas, de neve, mas nós estamos num país tropical, eles não têm o contexto para ler e para apreciar essas obras, são umas adaptações portuguesas, mas tão distante da nossa língua, por aí, essa carta. Aí é um momento que aí também ele tem ideia de fazer adaptações das obras clássicas, como Dom Quixote, Hans Staden, e ele sempre cutuca, eu vou dizer essa palavra, o Rangel, tem várias cartinhas. Ô Rangel, por que você não faz adaptação desse? Por que você não traduz este? E o Rangel, só existem as cartas de Lobato, as respostas de Rangel não. E aí Lobato, nesse momento, assim, levado pelo desejo de escrever para os filhos, e esse é um grande motivo, ele passa a escrever, aí ele cria esse cenário
né, da avó, dessa família, com animação de animais e bonecas. No total, Lobato escreveu 23 volumes de histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Digamos que ele contagia, ele enleva, ele traz a criança para perto. Por quê? Porque a criança, os estudos que os artistas fazem e que os teóricos, pesquisadores, por exemplo, como Vygotsky fala, da psicologia infantil, a criança se forma pelo lúdico, pelo jogo, pela brincadeira e pela imitação. E a obra de Lobato não separa a realidade da fantasia. Eu costumo dizer que se ele tivesse nascido no hemisfério norte, não haveria 6 Disney Worlds, acho que é mais ou menos por aí que existe no mundo, ou digamos, nem sei se são 10, mas haveria muitas, porque ele tem muita criatividade. Então, e é o que a criança faz, a criança está entretida brincando. Você diz para ela, levanta, vamos tomar banho. Ela não quer, porque ela não está no mundo do banho, ela está no mundo da fantasia. Narizinho, Pedrinho, Emília, Dona Benta, Tia Anastácia e Visconde de Sabugosa. Essa turminha ficou tão conhecida que ultrapassou os limites das páginas dos livros. São personagens que extrapolaram as páginas, né, da obra dele, até por conta das muitas adaptações para televisão, para o cinema, para o rádio, teatro, quadrinhos, né, videogame. Então, as personagens ganharam vida própria e é muito difícil encontrar quem não conhece Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde de Sabugosa. São um patrimônio cultural brasileiro hoje que todos nós conhecemos e sobre o qual todos nós podemos conversar enfim, né, é algo bastante presente no nosso imaginário brasileiro. Uma das características dos livros infantis de Lobato é a abertura de interpretação. Existe uma outra característica da obra lobatiana, que é o seguinte: nos livros dele, dificilmente o narrador, como acontecia nos demais livros, o narrador afirma para a criança, isso é errado, né? Não pode maltratar passarinho, não pode atirar pedra em cachorro, em gato, né? Não é assim que o narrador das obras do Lobato faz. Ele mostra uma situação ruim acontecendo, mostra os diferentes pontos de vista das personagens e é a criança leitora que acaba formando uma opinião a respeito da situação. Então é algo, talvez essa seja uma das razões pelas quais os livros dele sobreviveram também. Apesar de todo o legado de Lobato, alguns termos racistas presentes em livros da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo levaram a discussão sobre o assunto. O debate surgiu porque a obra literária para crianças do Monteiro Lobato, ao contrário da maioria dos livros infantis, ela sobreviveu. O que acontece com o livro para criança é que eles rapidamente desaparecem e são esquecidos. Por quê? Porque os critérios para definir o que é adequado para a infância mudam, porque a linguagem muda, a cultura muda. Então, a literatura infantil, ela dialoga mais diretamente com a cultura imediata da criança. O contexto histórico em que Lobato vivia quando escreveu os livros deve ser levado em conta. Lobato era, obviamente, acho que é uma coisa que a gente não pode negar, um homem racista, como era o pensamento intelectual brasileiro naquele momento. O pensamento intelectual brasileiro na verdade, o pensamento intelectual brasileiro de todo o século XX, a gente poderia dizer, mas mais particularmente do final do século XIX, começo do século XX, era muito racista na sua maioria. Por outro lado, alguns especialistas da literatura brasileira defendem que Lobato foi um dos primeiros escritores a falarem do negro de forma positiva. Na época, ele foi o primeiro a dar protagonismo para uma mulher negra trabalhadora, a tia Anastácia, né? Ela tem importância, ela tem nome,
ela tem autonomia, ela, por exemplo, muitas vezes desautoriza a Sinhá, que é a Dona Benta, né? É ela que cria a Emília, ela é a mãe de criação da Narizinho. Então, provavelmente na época, isso causou muito estranhamento, porque pessoas negras não deveriam conviver tão perto com crianças, né, brancas, e ajudar a criá-las e serem amadas, queridas. A tia Anastácia é considerada uma mulher sábia. Apesar disso, alguns termos racistas já estão sendo excluídos ou adaptados por editores que publicam os livros de Lobato. Como os xingamentos da Emília são muito preconceituosos, né, em termos raciais, as editoras hoje, elas fizeram edições em que essas cenas são minimizadas, ou elas fizeram edições em que existem paratextos, né, notas de rodapé, balõezinhos, as próprias personagens explicando que não é certo fazer isso, né, que as pessoas são todas iguais, que não existe, né, nada negativo na cor da pele, né, é só cor de pele, não tem nada além disso. Uma das pessoas responsáveis por essa mudança é a própria bisneta de Lobato, a Cleo. Então eu peguei o fio temático da tia Anastácia e atualizei. Então essa é a adaptação que eu fiz, a grande modificação. Eu peguei tia Anastácia e puxei assim para o presente. A tia Anastácia de 1920 é uma ex-escrava, é analfabeta, né? E Lobato colocou de uma maneira, curiosamente, você vai achar incrível isso, positiva, porque na época ainda se tinha muita dúvida. Era uma sociedade em que negros eram escravos e brancos eram donos do poder. Até isso entrar num equilíbrio, como fazer essa relação, né, acontecer, a imagem do negro era uma imagem negativa, havia muito medo nessa relação, e Lobato coloca a tia Anastácia dessa maneira amorosa, positiva. Ele sempre fala a boa negra, né? Para dizer, gente, boa é a palavra. Quando você começa a fazer uma análise literária, análise sociológica mais profunda, você vê que a gente ultimamente tem se julgado Lobato, né, com os olhos de hoje, julgar uma obra de 1920, 30, certo? E não dá. Com ou sem alteração, o fato é que as obras de Lobato estão enraizadas em nossas gerações. Ele tem um valor incomensurável para o Brasil, porque ele faz a literatura dele baseada na terra brasileira, na terra paulista, não é? Então, ele, na verdade, faz com que as crianças se orgulhem do Brasil, de São Paulo, encontrem atrativos na natureza, não é? Gostem do nosso folclore. Nós não precisamos importar nada do restante do mundo. Nós temos até para exportar, né, as nossas lendas, nosso folclore é extremamente rico. Agora, ele tem uma vida fabulosa, o Monteiro Lobato. Ele é muitos, né? Ele não é um só. Oi, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Museu Monteiro Lobato. Eu tava ansiosa para essa visita. Ai, eu aposto que eles vieram aqui me filmar, porque eu sou a estrela desse lugar. Claro que não, Emília. Eles vieram obter mais conhecimento, conhecendo mais sobre a obra de Monteiro Lobato. Mas eles sabem, né? Quando Monteiro Lobato tava aqui, não. Ai, é claro que eles sabem, né, Jeca? Eles vieram aqui para gravar o museu, que tem as coisas dele. E não é que a Emília mais uma vez está certa? Nossa equipe veio conhecer o Museu Monteiro Lobato, que fica na antiga chácara do Visconde de Tremembé. Aqui no Museu Monteiro Lobato, quem vai acompanhar a gente, contar tudo sobre a história desse local é a Kelly, que é a coordenadora aqui do museu. Esse espaço, gente, existe desde a década de 80 e é uma oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais da história de Monteiro Lobato, se sentir realmente numa fazenda da época.
E olha que dado legal, olha, cerca de 110 mil pessoas passam aqui por esse museu por ano. É muita gente querendo conhecer a história de Monteiro Lobato, né, Kelly? Isso mesmo. E é importante ressaltar, né, que Monteiro Lobato nasceu aqui em Taubaté e ele passou uma parte da infância dele aqui nessa fazenda. Então a gente costuma dizer que o que ele vivenciou aqui entre essas árvores, entre esse espaço, possivelmente tem inspirado ele a escrever o Sítio do Pica-Pau Amarelo no futuro. E a gente se sente realmente nas histórias, né? Muito da simplicidade, da natureza, dos móveis, da fazenda. É muito o que ele retrata realmente nos livros, né? Com certeza. O Monteiro Lobato, ele trouxe uma literatura infantil brasileira, né? O mais brasileira possível. Ele trouxe elementos do folclore para as obras infantis. E esse espaço traz um pouquinho desse legado que ele deixou, né? O legado da literatura, que foi o mais importante, que a gente costuma dizer que é o nosso acervo imaterial. Aqui, por exemplo, a gente tem uma sala réplica, né, do que seria a sala da Dona Benta. Então, assim, os visitantes vêm aqui, eles se sentem realmente num pedacinho desse universo paralelo, que é o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E a gente apresenta os móveis, fala um pouquinho de como que foi esse momento, essa época, de como que foi esse momento que ele escreveu, né, os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, realmente, as pessoas se sentem nesse universo e o legal é que o sítio foi atravessando gerações, né? Não só através da literatura, mas também pela série da TV, pelos desenhos, enfim, que foram atravessando essas gerações. Muito bacana. Vamos continuar o passeio? Você me mostra o que tem de mais legal aqui? Vamos lá. Então, vamos. Kelly, então aqui agora a gente chegou numa sala de jantar, né, que representa também a história de Monteiro Lobato. Me conta sobre esse espaço e principalmente aqui, que é parte da relíquia dele, né? Exatamente. Essa sala é uma sala de jantar da época, né? Essa casa, ela data de 1860. Então a gente tem alguns móveis aqui desse momento, da virada do século. E esses móveis representam, na verdade, eles são musealizados, eles são acervo do nosso espaço, porém eles não pertenceram à família do Monteiro Lobato, mas eles são móveis da época. O museu também tem um espaço especial com alguns livros de Monteiro Lobato. A gente tem ali 2 exemplares, um que é muito importante, que é da primeira editora, que foi a primeira editora Monteiro Lobato, né? Então esse livro, o nome Brasil, né? Ele não foi escrito por Monteiro Lobato, mas ele representa um momento da vida dele, que foi o momento que ele abriu a sua primeira editora, né? E a gente tem um outro livro também muito bacana, que está traduzido para o espanhol, né? Então a gente também traz esse dado do quanto Monteiro Lobato foi traduzido para vários idiomas, não é verdade? E está enraizado em todos nós, né? A gente que é daqui da região se sente muito orgulhoso, né? Com certeza. Um grande legado que o Monteiro Lobato deixou. Vamos lá, que tem uma sala aqui que eu sei que traz algo dele, que foi ele que fez e que também é muito especial, né? Isso mesmo. Você mostra pra gente? Vamos lá, então, vamos lá conhecer. E uma das curiosidades também da história de Monteiro Lobato é que, além de um excelente escritor, ele também era um excelente pintor, né? Era um sonho dele ser pintor. E aqui atrás da gente, ó, tem algumas aquarelas que ele mesmo pintou, né? Isso mesmo, né? O Monteiro Lobato, assim, ele foi um escritor, mas foi uma grata surpresa na vida dele. Na verdade, ele sempre quis ser artista, sempre quis ser pintor. E ele, embora não tenha feito disso uma profissão, ele pintou o resto da vida dele. E aqui tem algumas aquarelas originais, pintadas pelo próprio Monteiro Lobato. O museu tem ainda uma cozinha com itens históricos e um jardim com estátuas dos personagens do sítio. Taubaté sente muito orgulho de Lobato, que é completamente justificável, né? Pela importância que ele deu e pela visibilidade que ele deu a Taubaté para todo o Brasil e até internacionalmente, né? Eu vejo o Lobato como, fazendo uma comparação, como o Walt Disney brasileiro, porque ele criou um mundo de sonhos, né? Um mundo de fantasias, que até hoje, aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo, as pessoas elas são atraídas de 8 a 80 anos de virem conhecer o legado de Lobato. Estar em Taubaté, no sítio do Pica-Pau Amarelo, é se sentir dentro dos livros, das histórias de Monteiro Lobato. Nós estamos aqui e quando a gente vem, a gente identifica com algum capítulo de algum livro, né? Quando ele fala da jaqueira,
né? Ele conta as belezas do sítio, a gente consegue andar pela casa, visualizar aqueles capítulos. E é uma nostalgia muito gostosa, né? E para nós, né, que você que é daqui, eu que moro aqui, mas para nós é um orgulho muito grande a gente poder estar na terra, né, do talvez, eu acho que o maior escritor da literatura infantil do Brasil. Pelas ruas de Taubaté, a gente encontra várias homenagens ao escritor. A cidade até recebeu o título de capital da literatura infantil. Nós estamos agora com um planejamento para estabelecer um concurso literário, né, inspirado no Lobato, para incentivar o jovem, a criança, a ter amor aos livros e usar a sua criatividade. Fugir um pouco do mundo da tecnologia, né, e poder criar, dar asas à sua imaginação, assim como o Lobato o fez. Afinal de contas, temos que fazer jus ao título de capital nacional da literatura infantil. A obra de Monteiro Lobato inspira também outros artistas da região, como o Fábio. Ele nasceu em Taubaté e cresceu lendo as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Por que Monteiro Lobato te inspira tanto? Eu faço parte de uma geração, que é o final da década de 70, onde começou a passar na televisão, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aquilo lá era um encantamento, né? A gente saía correndo da escola para ver esse seriado, né? Essa coisa da televisão que era tão mágico. E sendo aquele Taubaté ainda, né? Tinha essa magia de ser tal, né, conterrâneo da gente, tão próximo. E muito também parecido com a infância que eu tive aqui no Quiririnho. Essa imaginação, né? A obra de Monteiro Lobato é muito atemporal, e muito rural, e muito brasileira, né? Foi uma característica dele também, sim, essa brasilidade na obra. E o processo de criação de uma nova tela, como que acontece? Que você hoje vai fazer uma pra gente, fazer. Né? Como que eu vou explicar isso? Porque ultimamente, assim, faz 11 anos que eu sou voluntário lá. Então, desde 94 também, trabalhando com Lobato. Eu não sei mais explicar, que é tão intuitivo que na hora que começa, né, as ideias vêm, né? E cada peça nova, cada coisa nova, não tem fim, né? Essa inspiração. Sempre tem alguma coisa nova para fazer, né? Você está desenhando aí a Emília, certo? Fazendo uma Emília. E ela é a sua personagem favorita? É, né? Eu acho que sim, né? Todo mundo queria ser Emília, né? Quem não teve esse sonho, né? De ser uma Emília, de falar o que pensa, né? De ser tão desbocada e tão espontânea, né? E, Fábio, toda vez que você finaliza uma obra de arte, é uma maneira também de manter viva a história de Monteiro Lobato? Sim, sim. É mais um dia, mais gente conhecendo, são mais crianças, né? Reconhecendo. Eu falei, como a gente vive aqui em Taubaté, eu acho que para Taubaté, Monteiro Lobato ainda é muito vivo. Além de Taubaté, outra cidade no Vale do Paraíba também homenageia o escritor. O município leva o nome de Monteiro Lobato. A nossa cidade adotou o nome de Monteiro Lobato em 1948. Foi o mesmo ano que o escritor faleceu e foi uma coincidência, né? Porque o nosso território chamava-se Buquira, que na língua tupi quer dizer Ribeirão dos Pássaros, que era o nome do nosso povoado até então. Buquira vivia naquela época, em 1948, um processo de emancipação para se tornar uma cidade independente e poder ter as suas próprias decisões, né? E justamente no mês de novembro de 48, quando a cidade conseguiu a emancipação oficial, foi o mesmo período da morte do escritor. Então, por conta de uma justa homenagem e também para marcar o início de uma nova história e devido ao legado que o escritor mantinha aqui no município, foi decidido adotar o nome de Monteiro Lobato desde 1948. A cidade de Monteiro Lobato fica a 130 quilômetros da capital São Paulo. Menos de 5.000 habitantes moram no município. O local respira as obras de Lobato. Nas ruas encontramos a boneca mais famosa do Brasil, o Mercadinho do Visconde, os doces caseiros urupês. Restaurante Tia Anastácia, né, doceria Urupês, pastelaria da Cuca. Então isso com certeza é um dos motivos que brilha, né, os olhos do turista quando ele vem aqui na cidade
e se sente assim dentro, né, do universo do escritor. E é aqui também que o sítio São José é preservado e mantido pela família da Adriana. O casarão foi construído em 1870 e impressiona até hoje pela grandiosidade. Só de cômodos são 19 e de janelas e portas são pelo menos 60. Essa casa foi construída pelo avô dele, o Visconde de Tremembé, e mostra realmente essa suntuosidade, né? Essa riqueza em detalhes, né? Muitas janelas com vidro era grande sinal de riqueza. A gente vê a eira e a beira em volta da casa toda também, né? A altura do pé direito. Então o Monteiro Lobato foi criado aqui na infância dele, mas foi a casa do avô dele, né, nesse começo de tudo. Além da infância, ele morou aqui adulto também, né, inclusive exatamente nessa fase onde ele mora aqui, com os filhos dele pequenos, inclusive, é que surge a ideia de escrever um livro infantil. Então, provavelmente, muito do que ele viveu na infância dele, do que ele viu naquela época também, né, aqui na fazenda, foi motivo de inspiração para ele. Alguns móveis já estavam aqui quando a família da Adriana chegou. Por isso, possivelmente, podem ter sido da família de Lobato. Isso tudo começou com o meu avô, né? Foi meu bisavô quem comprou essa fazenda, mas foi a partir do meu avô que essa responsabilidade começou, né? A cidadezinha já chamava Monteiro Lobato, por conta do Monteiro Lobato ter morado aqui desde 1948. E aí meu avô começou a abrir essa casa para visitação com essa responsabilidade mesmo, né? E a minha mãe já está aqui há 30 anos e ela é uma professora aposentada. E assim como o Monteiro Lobato dá muito valor à cultura brasileira, né? Então a gente se sente realmente responsável, mas isso não é pesado. Isso é gratificante para nós estarmos aqui recebendo as pessoas que vêm conhecer um pouquinho, mostrando o que é Monteiro Lobato de verdade. Monteiro Lobato também é inspiração para os moradores da cidade. O André, inclusive, escreveu um livro em homenagem ao escritor. Tanto lendo o livro ou vendo o sítio pela televisão, né, isso marca o imaginário de um país inteiro, né? Então eu enxergo a minha cidade carregar esse legado do escritor Monteiro Lobato com muita felicidade e satisfação, né? Tanto porque faz parte da nossa história, né? Imagina, uma cidade que carrega o nome do escritor já te motiva a saber mais sobre ele, já te motiva a entender por que essa terra foi tão importante para uma obra que ainda é muito viva, né? A obra do Sítio do Capão Amarelo, o legado do escritor, principalmente para a literatura infantil, ainda é muito vivo. E isso nos enche de orgulho, claro. E muito mais do que um legado literário, Monteiro Lobato também contribuiu para a formação cidadã de muitos de nós. É um homem que, embora talvez ele tenha tido, provavelmente teve, né, preconceitos raciais, preconceitos de gênero, de orientação sexual, todos nós estamos sujeitos a ter, e provavelmente ele teve também, mas o importante é que ele percebia a injustiça disso. Então, ele, ao longo de toda a vida, ele fez algo muito raro entre nós, que foi tentar diminuir a desigualdade brasileira, por meio de vários empreendimentos, né? Uma editora por meio da qual ele tentou vender livros baratos para que todos os brasileiros chegasse a todos os brasileiros. Ele publicou autores negros numa época em que ninguém publicava, publicou mulheres feministas, publicou uma variedade de autores estreantes que não tinham outro lugar para publicar. Depois, com a campanha do petróleo, né? Imagina, ele teve uma companhia de petróleo e ele acreditava piamente que o Brasil precisava de riquezas e que se a gente tivesse riquezas como as que viriam com a indústria do ferro, a indústria do petróleo, a gente poderia acabar com a desigualdade. As pessoas teriam educação, teriam saúde, saneamento básico, né? Quem lê o Poço do Visconde vê tudo que o pessoal do sítio faz para a população brasileira pobre, né? População negra, população indígena, que não tinha acesso a nada, com o dinheiro vindo do petróleo. E ele morreu, né, o Monteiro Lobato, sem ter bens, sem ter praticamente nada dele, porque tudo foi usado em prol de tornar o Brasil um país melhor.
E como dizia Monteiro Lobato, quem escreve o livro cria um castelo e quem lê mora nele. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Um país se faz com homens e livros. Tudo vem do sonho. Primeiro sonhamos e depois fazemos.